para pa para pa para pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para. Contom, 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 pondom, pontom, plam, 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 plam. Dois e lá vão os três. A lira paulistana já criou fama. Criou fama, ofereceu fama. Tá viva. Porque é parte da história de São Paulo. É parte da história de muita gente interessante em São Paulo. A lira paulistana, para mim, é uma coisa que foi assim, um momento, um pensamento, um agregador, um semeador. Não criou fama, criou raízes, criou cicatrizes e cicatrizes doces. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Lira foi um divisor de água e muito importante para o que eu faço hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje. Uma das casas mais importantes que eu já passei na minha vida. Lira paulistana. Foi mesmo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. O Lira paulistana para mim é como um berço musical, né? Porque a gente começou junto praticamente. Foram anos de ouro, né? Foram momentos de uma esperança natural, assim, era uma sensação muito boa. Mas eu me lembro daquela época com muito carinho, e tudo que eu fiz hoje na minha vida e tudo que eu realizei, eu aprendi no Lira e aprendi naquela época. O Lira realmente tinha esse potencial, né, de reunir as pessoas e de fomentar o que as pessoas estavam criando, né? Era realmente um espaço que abrigava todas essas coisas que eu sinto muita falta hoje. Eu acho que o Lira foi uma coisa muito importante. Foi muito importante em toda a nossa carreira, de todas as bandas, grandes nomes, Ultraje, Titã, Ira, o próprio Itamar. Meu nome é João Santos Silva, Beleléu, Vulgo Nego Dito. E quando continua me mando pra rua pra poder arrumar. Destranco a porta, ponta aberta, prova pra quem quiser ver e comprovar. Dito, João Santos, Beleléu, Vulgo Nego Dito, Cascavel. Dito, João Santos, Beleléu, Vulgo Nego Dito. E se for tiririca, tomo umas e outras pra baratear. Arranco o rabo do Satã. Arranco o rabo do Satã. João Santos, Beleléu, João Santos, Beleléu, Vulgo Nego Dito. O Lira, na verdade, foi um grande ponto de encontro. E às vezes as coisas não acontecem porque não existe o ponto de encontro. Tudo ali confluiu. Porque às vezes você tem um lugar, mas não tem os artistas. Tem os artistas, mas não tem um lugar. Ou não tem nenhum dos dois, né? Naquele momento, a turma se encontrou ali, né? De uma forma tremendamente precária, sem nenhum incentivo de ninguém, de secretaria alguma, de verba pública ou o que diabo seja. E ali eu encontrei a minha turma, né? Vamos dizer assim, eu acho o Lira, para mim, tem isso, assim, um centro cultural onde você encontra a sua turma, ou você se perde da sua turma, você entendeu? Você se extravia de um caminho e encontra outro, ou você vê, enfim,
o encontro de várias linguagens. O Lira era uma coisa assim, vertiginosa, tal. Se pode fazer e se tem aonde, é aqui. O Lira, na verdade, acabou sendo uma puta escola pra gente, né, e tal. Isso quando não ficava duro, ele chegava pro Chico Pardal, falava pro Chico Pardal, né, quanto que ganha o cara que cola os cartazes e tal? Ah, ganha 50. Falava, pô, então dá aí os cartazes. Pegava os 50 e ia lá colar os cartazes do Lira e tal. Então, o legal foi isso, né, que a gente chegou para tocar e começou a fazer parte daquela família, começou a frequentar mesmo o dia a dia do Lira, né? E o Lira tinha mais essa coisa física agregando. Era um porão onde se desciam 40 degraus, 30, e saía num buraco escuro. Eu acho que o Lira foi muito feliz em reunir as primeiras 5 cabeças que ele reuniu, entendeu? Tem uma coisa incrível no Lira Paulistana, que era o time de produtores, que era o Riba, que eu tô tendo a honra de falar para ele aqui, o Chico, o Gordo, o Plínio e o Fernandão. E eles eram lindos, jovens, maravilhosos, corajosos, era incrível estar perto deles. A gente se sentia amparado, porque tinha ali um pensamento de pessoas a fim de fazer alguma coisa diferente, né? E isso também foi muito emocionante, muito lindo. Era como se eles eram guerreiros buscando um espaço, né? Conheci o pessoal do Lira e fiquei muito surpreso, né? Que de repente um espaço que estava se abrindo para a cidade de São Paulo, por esses músicos, artistas em geral, e que era como assim um sopro de vida, um sopro de liberdade, né? O Lira acho que aglutinou, né, tudo que tinha de novo no cenário de música na época. Acabou que, quando a gente fala em geração dos anos 80 e tal, era tudo em volta do Lira, né? Pelos shows, pelas pessoas que circulavam ali virou meio o ponto para onde todo mundo convergia, né? Um tipo de... muitas pessoas fazendo um determinado tipo de trabalho, né? É uma coisa meio pós-tropicalista, mas que também não dependia do tropicalismo para se dar, né? O Lira, enquanto espaço físico, ele proporcionou a todos nós essa junção física de estarmos todos lá, separadamente, cada um fazendo o seu trabalho, mas estarmos todos lá, porque o Lira ele abarcava todas as linguagens, tudo era possível se fazer no Lira, né? Não tinha um critério de seleção, não, porque só isso ou aquilo. Então era uma coisa absolutamente aberta, e por ser aberta apareceu lá tanta gente interessante para se mostrar pela primeira vez. O que a gente achava de importante naquele momento era que se pudesse produzir, que o artista tivesse um espaço de levar o seu trabalho adiante, de mostrar o seu trabalho como artista. E o Lira era um espaço naquela época que proporcionou o aparecimento de uma geração de artistas, né? Porque dava visibilidade a esses artistas, na medida em que esses artistas podiam fazer temporadas, se apresentarem durante semanas lá, onde a coisa ia num crescendo, no boca a boca. A gente costumava dizer, na época, que, isso é sério, que havendo o Lira Paulistana, não tinha necessidade de haver Secretaria de Cultura, né? Porque tudo acontecia lá, a Secretaria era um apêndice, assim, que de vez em quando dava para fazer uns shows através dele, mas o importante era o Lira. Foi uma feliz confluência mesmo, né? De tendências, ideias, pensamentos, gente que estava ligada, e urbano, sobretudo paulista, né? Muito paulistano. Até nesse sentido, paulistano e paulista, urbano, a figura do Paranga dentro. Eu vi um grupo Paranga vindo do interior de São Paulo a primeira vez dentro do Lira Paulistana. Eu me lembro perfeitamente aquele negócio que você lembra o dia, o momento, por causa da sensação que foi muito forte, quando eu caí no choro escutando a Parê cantar.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. O Lira, ele foi o elemento catalisador, porque podia acontecer uma situação muito menos generosa, que não ter o Lira, por exemplo. Provavelmente esses percursos eles iriam se esgarçar, iam se diluir no tempo. Quer dizer, o Lira, na verdade, no momento que ele aglutina, isso vira uma força, porque potencializa, né? Você tem uma amostragem, na verdade você tem uma amostragem bem diversa de grupos que estão pensando a música, assim, entendeu? Mas o fato de ser uma coisa meio de porão, você ter que descer a escada, isso tudo dá uma ideia de que ali nas catacumbas estão acontecendo coisas, né, que só quem desce lá que vai saber, né? E eu me lembro de muita gente que vem comentar comigo hoje, que frequentava o Lira naquela época, que tinha a impressão de que é ali que as coisas aconteciam, desciam lá para ver coisas novas, coisas diferentes e tal. Então eu tenho a impressão que no fim ele virou mesmo um lugar muito charmoso por causa disso, né? Era uma espécie de uma catacumba onde aconteciam coisas que não aconteciam na superfície. Olha as pessoas descendo, descendo, descendo. Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú. Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade. Namorando, andando, andando, namorando. O céu ficou cinza e de repente trovejou, e a chuva vem caindo, caindo, caindo. Era interessante que o espaço era um espaço muito precário, né? É impressionante como é um porão, né? Um porão mal acabado, com um lugar de sentar de madeira. Ele era muito precário. Mesmo o lugarzinho ali na Teodoro Sampaio, é um lugar feio, né? Aquela padaria ali do lado, ela enfim. O que tinha mesmo é um espírito, conseguiu juntar pessoas interessantes, porque o espaço tinha tudo para dar errado, né? Passando ônibus, com ponto de ônibus na frente, né? Era um lugar, enfim, eu sou arquiteto, arquitetonicamente um lugar desagradável, né? Mas tinha esse charme desse espírito, né? Era um espaço muito pequeno, mas tinha um atrativo, né? A ideia de ser porão, a ideia de ser... Eu acho que todos nós assim ainda estávamos imbuídos, né, daquela ideia de que o teatro, a cultura, ela tinha um